E aí, torcida apaixonada do Vascão? Estão prontos para mais um mergulho nas novidades do nosso querido Vasco da Gama? Mas antes de começarmos, já sabem, né? Se inscrevam no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe do que está rolando no nosso amado clube. O Vasco segue com dificuldades no Campeonato Carioca, e após 2 empates seguidos contra Nova Iguaçu e Bangu, a equipe voltou a tropeçar neste domingo, 19, ao ficar apenas no 1-1 com o Boa Vista, em Bacaxá. O empate prolonga a sequência de resultados abaixo das expectativas e aumenta a pressão sobre o elenco, que ainda não conseguiu engrenar na competição. Em meio a esse cenário, o nome de Souza voltou a ser um dos mais comentados, mas de forma negativa. Escalado novamente como zagueiro, o volante cometeu uma falha grave no gol do Boa Vista e rapidamente se tornou alvo de críticas intensas nas redes sociais. Para muitos torcedores, a continuidade do jogador no elenco já não é mais justificável, e alguns pediram até mesmo a rescisão do contrato. A relação de Souza com a torcida vascaína sempre foi marcada por altos e baixos. Contratado em julho de 2024, o volante chegou ao clube com status de reforço, mas rapidamente perdeu espaço devido a apresentações aquém das expectativas. Ele disputou apenas 5 partidas na temporada passada, e em cada uma delas, os erros foram evidentes. A situação parecia ser ainda mais delicada por conta do longo período em que Souza ficou afastado do futebol brasileiro, devido a uma séria lesão. Mesmo com o retorno precoce às atividades, a adaptação de Souza não foi o suficiente para mudar o cenário, e os torcedores começaram a questionar sua presença no elenco principal, especialmente com o desempenho abaixo do esperado. É importante lembrar que a contratação de Souza para o Vasco não foi fruto de uma decisão administrativa qualquer. O volante foi um pedido pessoal de Felipe Coutinho, que acredita nas qualidades do jogador e na parceria que ambos já tinham no passado. Coutinho, que também sugeriu a contratação de Alex Teixeira, trouxe consigo a esperança de reforçar o meio-campo vascaíno com jogadores experientes. Souza, por sua vez, revelou surpresa ao saber que seu nome havia sido indicado por Coutinho, afirmando que nunca havia pedido especificamente ao amigo para atuar como intermediário nessa negociação. A expectativa era de que o volante trouxesse sua experiência de volta ao clube, mas a falta de regularidade e as falhas recorrentes, como a de ontem contra o Boa Vista, colocam seu futuro em risco. Agora, com o Vasco passando por uma fase difícil, a paciência com Souza está se esgotando. O desempenho do volante está longe de convencer os torcedores, mesmo com a indicação de Coutinho, os erros continuam sendo a marca registrada do jogador em campo. A torcida, como é de praxe, não hesitou em expressar sua insatisfação, com pedidos enfáticos para que o contrato fosse rompido de imediato. Em um clube como o Vasco, onde a pressão por resultados é constante, Souza precisará, mais do que nunca, encontrar uma maneira de reverter essa situação, ou então a sua permanência no elenco pode se tornar insustentável. O futuro de Souza, assim como do próprio Vasco, depende dos próximos passos e do desempenho nos jogos que estão por vir. A possibilidade de Irving Lozano, estrela do futebol mexicano e ex-jogador do Napoli, reforçar o elenco do Vasco tem causado uma enorme expectativa entre os torcedores. O atacante, conhecido por sua velocidade impressionante e habilidade nas laterais, atualmente defende o San Diego FC, mas rumores sobre sua possível transferência para o time carioca têm agitado os bastidores. A notícia de que o Vasco pode ser o próximo destino de Lozano gerou grandes especulações, especialmente considerando seu histórico de sucesso no PSV Eindhoven e na seleção mexicana. Com passagens de destaque na Europa, onde se consagrou como uma das maiores promessas da Eredivisie antes de se transferir para o Napoli, Lozano poderia trazer ao Vasco a experiência internacional e a capacidade de desequilibrar partidas que a torcida tanto busca. A chegada de Lozano ao Vasco seria uma jogada estratégica para o clube, que busca se reforçar para a próxima temporada e solidificar sua presença no futebol nacional. O jogador tem uma trajetória repleta de momentos marcantes, como sua contratação recorde pelo Napoli, onde foi visto como uma das principais figuras da equipe. Seu estilo de jogo dinâmico, com dribles rápidos e precisão nas finalizações, seria um grande trunfo para o time carioca, que tem buscado alternativas ofensivas para melhorar seu desempenho. Agora, resta saber se o clube conseguirá concretizar esse sonho e superar os obstáculos financeiros e logísticos que envolvem a negociação. A torcida está ansiosa para ver se Lozano se tornará, de fato, o grande reforço que todos esperam. Além de sua habilidade técnica e faro de gol, Irving Lozano também é conhecido por sua personalidade forte e mentalidade vencedora. Determinado e sempre em busca de superação, o atacante tem o perfil de líder, qualidades que poderiam ser cruciais para ajudar o Vasco a conquistar títulos importantes. Sua experiência no futebol europeu, enfrentando grandes clubes e competindo em ligas de alto nível, traz uma maturidade que pode ser fundamental para guiar o time nos momentos decisivos. Lozano é o tipo de jogador que não se intimida diante da pressão, o que pode ser essencial para um clube que busca voltar a brigar por grandes conquistas.
Com sua mentalidade vencedora, ele certamente poderia influenciar positivamente o grupo, trazendo não apenas a qualidade técnica, mas também um espírito de luta que poderia impulsionar o Vasco em sua busca por títulos. Antes de irmos adiante, dá uma curtida e clica no sininho para receber notificações no canal do Vasco para ficar por dentro de tudo. Vamos lá, continua aqui. Nos últimos anos, Irving Lozano tem mantido sua reputação como um dos atacantes mais talentosos e consistentes do futebol mundial. Durante as temporadas 22 e 23 e 23 e 24, ele demonstrou sua habilidade e visão de jogo, ainda que tenha enfrentado desafios. Após retornar ao PSV Eindhoven em 2023, Lozano manteve sua postura agressiva e sua capacidade de marcar gols, com destaque para sua participação decisiva nas competições europeias e nacionais. Ao longo dessas 2 temporadas, o mexicano se manteve relevante, marcando gols importantes e continuando a sua trajetória de evolução técnica. Sua versatilidade no ataque, sendo capaz de atuar em diferentes funções no setor ofensivo, faz dele um jogador desejado por grandes clubes. Agora, com rumores sobre uma possível transferência para o Vasco, o cenário do futebol brasileiro pode se agitar de forma inesperada. A chegada de Lozano ao clube carioca não só elevaria o nível técnico da equipe, mas também traria uma injeção de experiência internacional, algo que pode ser fundamental para o Vasco conquistar novos horizontes. Seu estilo de jogo rápido e incisivo pode ser o elemento que faltava para o time brigar por títulos de relevância no cenário nacional e internacional. Com um nome de peso como Lozano no elenco, o Vasco poderia se tornar uma verdadeira força no futebol brasileiro, e os torcedores já começam a sonhar com os grandes feitos que o atacante pode conquistar com a camisa cruz-maltina. Agora que os rumores sobre a possível vinda de Irving Lozano ao Vasco ganham força, é impossível não se empolgar com as possibilidades que essa contratação poderia trazer ao clube. Como você, torcedor vascaíno, acha que a chegada do mexicano poderia impactar a equipe? Com sua experiência em grandes clubes europeus e sua habilidade de desequilibrar nas partidas, Lozano seria o reforço ideal para o elenco cruz-maltino? A torcida tem se mostrado cada vez mais ansiosa por reforços de peso, e Lozano, sem dúvida, é um nome que gera grande expectativa. Mas a questão é, será que Lozano tem o que é necessário para brilhar no futebol brasileiro e ajudar o Vasco a conquistar títulos importantes? O que você espera dele em termos de comprometimento, números em campo e, principalmente, liderança para ajudar a alavancar o time? Sua chegada poderia ser uma revolução no setor ofensivo vascaíno, mas também pode ser um desafio de adaptação, e é aí que o debate esquenta. A torcida acredita que ele pode ser o grande nome que falta para tornar o Vasco um dos clubes mais temidos do país? O cenário é instigante, e a opinião de cada torcedor conta para construir o clima de expectativa em torno dessa possível contratação. Você acha que Lozano tem tudo para ser uma estrela no Campeonato Brasileiro? Como seria vê-lo jogando ao lado de outros craques que o Vasco vem trazendo para a temporada? A voz do torcedor será fundamental para moldar esse sonho e trazer ainda mais energia para o time em 2025. Compartilhe sua opinião, pois o futuro do Vasco pode estar prestes a ganhar um brilho internacional com um craque como Lozano no elenco. Vem ver as novidades do Vasco todo dia. Se inscreve no canal e dá um like pra gente saber que você gosta. Fala o que você acha nos comentários, é super importante pro Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.